Galera, e chegamos no terceiro episódio de mais uma série do universo Star Wars, que é a série The Acolyte. Enquanto que parte da história começa a ser explicada, na mesma medida novos mistérios aparecem. E a identidade do Sith misterioso que está por trás da Meia Niceia, olha, eu acho que dá para começar a tentar saber quem que é. Então, se você quer saber todos os detalhes, todas as referências desse episódio de The Acolyte, então vem comigo que é agora. E aí galera, Spotto na área, eu sou o André Murer e desejo que você esteja bem demais. Galera, essa série The Acolyte não tá caindo no gosto de uma boa parcela de fãs de Star Wars. Os dois primeiros episódios talvez não foram as melhores escolhas dos produtores para começar a série, até porque parece que passou a imagem de algo meio atropelado, uma narrativa meio bagunçada, quando na verdade os caras poderiam muito bem ter começado talvez até pelo terceiro episódio, que é o que nós vamos falar aqui hoje. Nós tivemos um terceiro episódio focado exatamente na história das duas, nessa dualidade da luz contra a sombra. Elas mesmos disseram, né? Somos uma que nascemos duas. É uma dualidade da força. Não existe equilíbrio se você não tiver os dois lados da balança. Parte desse pensamento talvez seja o que vai levar os Jedi à ruína, porque nós nunca podemos esquecer que nós estamos vendo o início da ruína dos Jedi. Essa questão do ego, da prepotência Jedi é a principal causa da queda dos Jedi. Eles achando que eles seriam donos absolutos de todo o bem e que o mal jamais voltaria ou estava extinto, quando na verdade, para que você tenha o equilíbrio da força, a força precisa dos dois lados. Não existe o bem se não existir o mal. Não existe a luz se não existir as sombras. E durante muito tempo na República, especialmente na Alta República, os Jedi foram praticamente soberanos. Não teve ninguém com coragem ou com poder que pudesse ser comparado ao poder dos Jedi para enfrentá-los até este momento. A soberba dos Jedi é tão grande que eles se consideravam os senhores absolutos do uso da força, quando a força, na verdade, não é e nunca foi exclusividade apenas dos Jedi. Vários outros grupos têm acesso, são sensíveis à força, e esses grupos às vezes chamam esse mesmo poder com outros nomes. Nós vimos, por exemplo, que as grandes mães, né, e as filhas de Dathomir, por exemplo, as bruxas da noite lá de Dathomir, chamam a força, por exemplo, de Magic. Nós vimos isso agora na série da Ahsoka Tano. Os Jedi e a Ordem Jedi chama de força. E vimos nesse terceiro episódio que o clã das bruxas, lideradas pela grande mãe Aniceia, de onde saíram as irmãs gêmeas Aniceia, chamam a força de fio. Mas tudo é a mesma coisa. Mesmo parecendo que esse clã de bruxas pende um pouco para o lado sombrio da força, ela mesmo diz que não se trata de bem ou mal, mas de quem tem o direito ou não de poder usar esse poder. E por anos os Jedi se consideraram soberanos no uso da força quando não o são. Esse episódio ele é um flashback desde a primeira cena até a última cena. Foi contada a história de Brandok, o que aconteceu há 16 anos atrás, que provocou a separação das irmãs e só trouxe mais ódio ainda para Meia Niceia. Justamente por esse clã de bruxas pender um pouco para o lado sombrio da força, foi o que pareceu, elas eram buscadas por toda a galáxia, especialmente pelos Jedi. Repito, nós estávamos na Alta República, os Jedi estavam espalhados aos milhares por todos os planetas pertencentes à República, e elas estavam fugindo, elas procuraram o exílio, e elas acabaram chegando em Brandok para se esconder por lá. O episódio já começa às vésperas de um ritual chamado a Ascensão, que é quando alguém elevado ao posto de bruxa. No caso, as duas meninas seriam elevadas à condição de bruxa pelo ritual da Ascensão, que, segundo a própria mãe Aniceia, fazia muito tempo que isso não acontecia. O roteiro, a todo momento, tinha a preocupação de mostrar como elas eram diferentes, mesmo que elas tentassem se amar e tentassem se chamar de iguais, né, de unidas em uma só, mas elas eram diferentes. Sempre a Mei pendeu pro lado mais da raiva, pro lado mais explosivo, enquanto que a Osha sempre pendeu pro lado mais da calmaria, de fazer as coisas com outro olhar, né, sem a raiva, sem o ódio. Essa dualidade de luz e sombra sempre percorreu as duas desde o nascimento delas, e já já eu volto a falar sobre o nascimento das duas. Claramente desconfortável
desconfortável com o ritual da ascensão. A Osha tenta dizer para todo mundo que não quer se tornar uma bruxa, e isso contradiz e deixa todo mundo realmente num clima de tensão muito grande. A própria mãe Coriel, que apareceu ali, que é da raça Zabrak, né, que é a mesma raça, inclusive, do Darth Maul aqui, ó, é uma Zabrak que tá lá, também pertence, é sensível ao fio, né, que é a força, é o nome que eles dão à força. Ela também demonstrava ali mais semelhanças com a May Aniceia, nessa questão da impulsividade, da raiva, enquanto que a própria mãe Aniceia pendia para esse lado mais da calmaria. Mas eram bruxas e elas queriam realmente que as duas garotas ascendessem ao título de bruxa, mas quando o ritual efetivamente acontece, a May é a primeira a completar o ritual, ela é elevada, e agora a gente viu por que ela tem aquele desenho branco na cabeça, né? Através do fio, através de uma magia, aquela tatuagem foi tecida naquele momento por uma força ali sobrenatural, e ela foi elevada à condição de bruxa. No entanto, quando o processo foi ser executado, a ascensão, o ritual da ascensão foi ser executado para Osha, ela titubeia bastante, fala que aceita, mas quase que sem aceitar, mas o ritual é convenientemente interrompido pela soberba dos Jedi, que chegam sem pedir licença lá, param o ritual, invadem o ritual, entram no clã, né, das bruxas ali, o que provoca a ira total das bruxas, né, que para elas viram isso como um desrespeito total. Para a soberba dos Jedi naquele momento foi uma atitude totalmente simples, né? Por quê? Porque nós somos Jedi, nós representamos a Alta República, nós temos a autoridade da República para fiscalizar o que a gente quiser fiscalizar. Vimos então que na verdade eram 3 Jedi e 1 Padawan, né? O Thorbin era Padawan da Mestre Indara, que liderava a comitiva ali, né? Esse mesmo que toma o veneno lá, no voto de Barache lá, ele era Jedi no episódio anterior, né? Mas quando a gente vai para 16 anos atrás, ele era Padawan da Indara. Mas aí nós tínhamos também o Jedi Soul e o Jedi Keonaka, né? Que era o Wookiee. O ritual da ascensão foi interrompido porque eles estavam atrás das crianças. Eles queriam as crianças e as bruxas tentam esconder, mas não foi possível, né? E aí, realmente, eles usaram da autoridade que eles tinham para com as mães ali, principalmente a mãe Aniceia, e diz que eles tinham que testar as crianças para saber se eles podiam levar as crianças para o templo Jedi. Elas estavam combinadas que elas mentiriam para os Jedi para que elas fossem reprovadas no teste, né? Resultado, a May mentiu totalmente, muito sensível à força, né? O que eles chamam de fio, mas ela mente e ela é reprovada no teste, continua sendo bruxa. Já a Osha, ela não aguenta, ela não executa o combinado de mentir e sai dali apta a ir para Coruscant para ser treinada no Templo Jedi como uma Padawan então do Mestre Jedi Soul. Durante o processo de despedida então, né, já que Osha deixaria o clã em definitivo, não mais veria a sua família, numa atitude desesperada, então a gente viu que a May incendeia, né, o quarto onde estava a própria irmã, e num sacrifício final ela realmente partiu para matar mesmo a própria irmã. E a May taca fogo em tudo ali, e daí pra frente começam os mistérios que eu falei lá atrás, que a gente teve parte da história explicada, parte da história, só tivemos um acréscimo de mistérios, né? Ok, pegou fogo, incendiou tudo, beleza, só que toda a galera que foi morta ali, incluindo as bruxas, incluindo a mãe Aniceia, não deu pra ver se todas realmente morreram, se sobrou alguém pra contar a história, né? Ou se realmente todas que estavam no chão ali estavam mortas, mas passou-se a impressão de que todas morreram, que a família inteira morreu. Mas quem que efetivamente matou? Galera, não foi o incêndio, convenhamos. O fogo destruiu muita coisa, mas elas eram poderosas, sensíveis à força, que elas chamavam de fio. Elas com certeza lutariam, usariam os seus poderes. Então, alguém ou alguma coisa foi responsável sim pela morte destas bruxas que estavam ali. Não à toa a May disse lá, quando ela enfrenta a Indara, de que um Jedi atacava e matava usando a sua arma, e a Indara disse que não, e ela insistiu que sim. Então, o que a May realmente viu, que nós não vimos ainda, porque o episódio não mostrou
Tá aí um grande mistério. Qual é a culpa efetiva dos Jedi? Por que o Torben toma o veneno no episódio anterior, dizendo que imaginou que estava fazendo a coisa correta, se sentindo extremamente culpado por algo muito grave? E dali pra frente o que vimos foi a Osha ser levada pela nave dos Jedi de volta à capital da República, Coruscant, para ser treinada, né? E no momento realmente de muita afetividade entre o Soul e a própria Osha, ela chorando, vivendo o seu luto de ter perdido toda a sua família. Ela perdeu a irmã, perdeu a mãe, perdeu todo mundo. Ela é informada pelo Soul ali, né? Que foi a May que deu início ao incêndio todo, mas não foi dito para ela, nem para nós, se foi realmente o fogo que matou todo mundo ali, e claro que não foi. Um outro mistério que esse episódio deixou pra gente, pra coçar a nossa cabeça, é a própria forma como as duas gêmeas foram geradas. Quando questionada sobre quem era o pai daquelas duas gêmeas, a mãe Aniceia diz que não havia pai, que elas foram geradas como que por um milagre. E se você tá achando que você já ouviu isso, você tá coberto de razão. Anakin Skywalker foi gerado sem ter um pai. Quando a Shmi Skywalker também é questionada, ela diz que sim, ela amanhece lá um dia e tá grávida e não tem pai. A Zabrak, a mãe Coriol, diz que os Jedi não poderiam saber exatamente como essa concepção se deu, porque aí sim os caras iam ficar pé da vida. E o que ela quis dizer com isso? Ela usou o lado sombrio da força para fazer isso acontecer? É mais um mistério que tem que ser explicado, mas esse mistério faz com que a gente possa pelo menos tentar apostar na identidade desse Sith misterioso que tá por trás de tudo. Quem é esse cara? Eu vou chutar aqui duas possibilidades. Uma que tá muito na cara, tá muito óbvio, que pode ser esse personagem do Quaimir, né, que é esse boticário, esse cara que fez aquele veneno, que tá junto com a May, que tem lá um jeito meio trapalhão de ser, quando na verdade esse cara esconde muita coisa por trás dele. Ele tá se misturando entre o povo, e por muitos anos os Siths fizeram isso, eles se misturaram entre os planetas justamente para se manterem escondidos. Talvez não seja ele o Sith mestre, mas ele pode ser sim o Sith aprendiz. E ele pode estar manipulando a May para ser a sua acólita, de modo que ele possa, talvez, no futuro, investir contra o seu mestre Sith, para que ele tome o lugar do mestre Sith e transforme a May, talvez, na sua Sith aprendiz. Isso é apenas um chute. Que ele tem a ver com o lado sombrio da força, isso eu não tenho mais dúvida. Senão, qual a explicação para ela que derrota uma mestre poderosíssima como a Indara, quando ela fica pé da vida com o Quaimir no último episódio, quando ele entrega ela, de propósito, né? Ela vem para dar uma adagada nele, ele, no reflexo, se defende ali, do nada, deixa de ser trapalhão para virar um baita de um lutador. Como é que ele pronuncia o código Sith? Onde ele começa, como ele conhece o código Sith, né? Ele fala que os Jedi se pautam pela paz, quando a paz é uma mentira. Esse é a primeira frase do código Sith. E a outra possibilidade, aí sim, é total especulação da minha cabeça, é simplesmente agora fã com fã falando aqui. E se o mestre Sith, que tem o Quaimir como seu mestre aprendiz, for ninguém mais, ninguém menos do que o Darth Plagueis? A revista Star Wars número 25, Darth Vader, explica pra gente um pouco mais a fundo aquele diálogo que o Chief Palpatine teve com o Anakin Skywalker, quando ele disse que conheceu uma força poderosa, um Sith poderoso que sabia manusear os midi-chlorians de forma a controlar a vida, e assim ele poderia salvar pessoas da morte. O Palpatine foi o aprendiz do Darth Plagueis, que esse sim sabia como usar a força de modo a controlar a vida, não só impedir a morte, mas como gerar a vida. E essa revista explica que, usando os midi-chlorians, manipulando os midi-chlorians, manipulando a própria força para gerar vida, foi dessa forma que, através de um plano muito mais sombrio, né, do Sith, a Shmi Skywalker se torna então mãe de Anakin Skywalker sem um pai, apenas com o uso da força, mas movido pelo lado sombrio. Será que o Darth Plagueis foi o responsável então por fazer com que os midi-chlorians engravidassem o ventre da Zabrak, mãe Coriol? Não sei se vai ser por aí, mas que teria fundamento na literatura Star Wars. Ah, isso teria, hein, galera? De qualquer forma, eu tenho certeza que no próximo episódio agora a gente vai voltar a ver cenas
novamente do cotidiano, né? 16 anos à frente, já nós vamos voltar para aqueles rolos todos dos últimos 2 episódios e dá-lhe mistério, né, pela frente. É uma série que está se pautando por esse caminho, né? Algo de investigação, muito mistério, muita coisa para ser descoberta. Então, eu acho que a série sim tem campo para continuar melhorando. Chegou hoje no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se não se inscreveu no começo, agora é a hora. Se inscreve no canal, vem fazer parte da família. Manda ver aqui no like. Nossa, ativa o sininho para não perder vídeo nenhum nosso aqui e espalhe a gente aí pelos seus amigos aí, nas suas redes sociais, WhatsApp principalmente. De resto, eu desejo que você fique bem, se cuide, que a força esteja com cada um de vocês e a gente se vê sempre no próximo vídeo. Spótico na área.